Eu e ele estudamos português. Tu e ele estudais ou tu e ele estudam. Concordância verbal. O assunto de hoje é a concordância verbal com pessoas gramaticais diferentes. Para saber esse assunto, você precisa entender que há uma hierarquia. Olha só, os pronomes pessoais, primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa, tu e terceira pessoa, ele. Quando o sujeito for composto e essas pessoas vierem à frase, vai haver uma hierarquia. O verbo, logicamente, que vai ficar no plural. Porém, você precisa saber em que pessoa do plural esse verbo vai ficar. Vai ficar na primeira pessoa do plural, nós, na segunda pessoa do plural, vós, ou na terceira pessoa do plural, eles. Vamos entender? Primeiro exemplo. Eu e ele estudamos português. Observe que existe o eu e o ele. Logo, o verbo fica no plural, como já foi dito. Porém, nós temos o eu e o ele. O ele é a terceira pessoa. Tem o eu. Como exerce uma hierarquia, eu e ele, é como se fosse nós. Então, o verbo vai conjugar como se fosse expresso nessa frase nós. Então, fica eu e ele estudamos português. É como se fosse nós estudamos português. Antônio e eu ganhamos o prêmio. Novamente, olha, tem Antônio, que representa ele, e tem eu, que é a primeira pessoa do singular. Porém, o verbo fica no plural, porque o sujeito é composto, e vai para a primeira pessoa do plural, o nós. Eu e Antônio ganhamos o prêmio. Nós e a torcida do Real Madrid aqui, entendemos o assunto. Observe que tem a primeira pessoa do plural, nós, e tem torcida do Real Madrid, que é ele. Então, como obedece essa hierarquia, vai prevalecer o verbo conjugado na primeira pessoa do plural. Nós e a torcida do Real Madrid entendemos o assunto. Nós entendemos o assunto. O verbo ficou sempre na primeira pessoa do plural, porque esta tem prioridade sobre as demais, sobre a terceira, por exemplo. Com o tu, segue a mesma hierarquia. Tu e ele estudais português. Observe que o verbo vai para o plural. Então, o plural de tu é vós. Tu e ele estudais português. Será que vai ser fácil isso? Antônio e tu ganhastes o prêmio. Tu e a torcida do Real Madrid entendias o assunto. Normalmente, ou atualmente, o verbo não é mais conjugado com o pronome vós, nem com o pronome tu. Nesta situação, admite-se duas flexões do verbo. O verbo pode ficar concordando com a segunda do plural, como se fosse vós, ou pode ir para a terceira do plural, como se fosse eles. Certo? Admite-se a flexão do verbo na terceira do plural, como se fosse eles, como se fosse vocês. Por isso aqui, ó, tem essa atenção. Então, eu posso dizer assim, tu e ele estudam português, em vez de falar, tu e ele estudais português. Se a gente for falar isso, numa situação comum, as pessoas vão estranhar. Então, admite-se essa flexão verbal. Antônio e tu ganharam o prêmio. Tu e a torcida do Real Madrid entenderam ou entenderão o assunto. Eu coloquei aqui entenderão só para lembrar vocês que o verbo no futuro tem a terminação em AOTIL, em AOTIL, não em AM. AM geralmente acontece com o verbo no presente ou no passado, mas no futuro a terminação é AOTIL, o tio em cima do A, tá bom? Mas tem aqui uma observação. Se o sujeito estiver pós-posto, o que é isso? Se ele vier depois do verbo, se esse sujeito composto vier após o verbo, permite-se também a concordância verbal com o termo mais próximo do verbo. Fui eu e minhas amigas. Observe que o fui, o verbo ir, está concordando apenas com eu. Mas também é correto falar fomos eu e minhas amigas. Ou nós fomos. Pode ser também dessa forma. Irás tu e ele. Observe que irás está concordando apenas com tu. Mas também eu posso falar irão tu e ele à reunião.
Desejo muito que você tenha entendido, que esteja copiando. Já falei para você pegar aquele caderno e fazer suas anotações. Se ficou alguma dúvida, você também anota, pesquisa, ou deixe alguma pergunta aí nos comentários, que assim que é possível, eu responderei. Eu aguardo você nos próximos vídeos. No próximo vídeo sobre concordância verbal, eu vou falar sobre sujeito pós-posto. Tá certo? Então, aguardo você no próximo vídeo. E até lá!